Pessoal, vamos se acomodarem. O senhor velhinho, vamos morar no lugar trabalhar? Ei, velhinho. Senhor idoso. Chega tumultuando. Olha lá, não escuta, tá vendo como é idoso? Chega tumultuando. Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a 57ª reunião ordinária do Condema, tá? Reunião do mês de março. Para iniciar aqui eu vou fazer só a contagem dos presentes, tá? São 12 membros presentes, 11 órgãos e entidades e associações e quórum de 10. Tá? Então, dando procedimento na reunião, a pauta hoje é tranquila. Então, primeiro a aprovação da ata da reunião ordinária anterior. A gente não recebeu nenhuma solicitação da ata que a gente enviou, tá? Então, de praxe, eu vou pedir a dispensa da leitura e vou colocar em votação, tá? Algum conselheiro quer falar alguma coisa sobre a ata? Tem alguma colocação? Então, posso dispensar a leitura? Então, alguém é contra a aprovação da ata da última reunião? Não, aprovado. Eu queria saber, eu não notei os presentes, tem qual? Tem. Agora está com. Quanto tinha aí, Paulo? 12 membros presentes. Agora são 13 membros presentes, são 12 entidades e quórum de 11, tá? Mais um. Então, pessoal, dando sequência à prestação trimestral de contas do Condema, tá? Aqui a gente fez o mesmo trâmite que a gente sempre faz, copiamos integralmente o extrato bancário da conta, tá? Pode pagar, então, lá em 31/11, que foi a prestação até novembro, a gente tinha 1.606 no fundo, tá? Nessa questão, em dezembro, teve o repasse para a mata e o repasse do projeto da aeroambiental. Em janeiro, por ser mudança de ano, acabou não ocorrendo nenhum repasse, que é bem natural no começo do ano, atrasa. E aí os dois repasses, vocês podem ver que ocorreram em fevereiro. Então, 2 em fevereiro para a mata e 2 para a aero. As taxas, eu cobrei até o Rodolfo hoje, do balanço desse primeiro trimestre. Ele falou que o começo do ano é um caos ali em finanças, mas ele estava terminando de fazer o balanço para transferir já as taxas de novembro para cá, para a conta, tá? Do fundo. Teve o rendimento de 41 mil ali na aplicação financeira, que o fundo ele fica numa aplicação, né? Rendendo. E hoje, dia 27/2 ainda não se dá, de fevereiro, tinha 1.579.251,32 no fundo, tá? Esse é o extrato que a gente copiou inteiro para vocês, tá? Ali, só voltando, tem um asterisco ali que a Paula colocou referente ao repasse de janeiro, tá? Só para vocês terem ciência, tá? Você manda pra gente? A Paula mandou? Já está junto com a convocação e junto com a Paula, junto com a ata, tá? No e-mail, tá? Aqui, os contratos, tá? Então, o primeiro contrato é o contrato ali da Elo. A gente já está nos finalmente dele. Eu acho que tem quantas, Paulo? Uma ou duas, né? Acho que vai faltar só uma parcela no contrato. A mata ciliar, eu mantive, como a prestação foi até novembro, então eu mantive o contrato ali, a gente colocou o contrato 24/2025,
que já foi liquidado, em dezembro foi liquidada a última parcela, que foi aquela prorrogação de 4 meses, que ano passado a gente passou aqui, tá? E ali já tem um contrato vigente do novo termo da mata ciliar, que é um valor total de 215, sendo já pago em janeiro e fevereiro, um total de 35 mil. A gente tinha aprovado 18, mas no final das contas, a proposta oficial que veio deles veio um pouco menos, acho que 17 alguma coisinha, tá? Da máquina, tá? Tem esse contrato aqui. E ele está vigente até dezembro, tá? Aqui a gente tem o viveiro de mudas, 300, que não foi pago nada ainda. E ele está vigente até maio. Estamos brigando com o tempo, porque só choveu desde o começo do ano. Eu estou com dificuldade, a empresa está com dificuldade para fazer a fundação por causa da chuva. Então, possivelmente eu devo dar até um ajustamento aqui de prazo nele, mas não de valor, né? De prazo atualmente, não tem que mexer nele. Por causa desse tempo aí, tá? Então começou a ordem de serviço foi de janeiro, no final de janeiro. E agora em fevereiro eles bateram a cabeça, fevereiro inteiro, que não parava chuvas para fazer a fundação lá. Enquanto não dá uma cessada e secar o solo, complica bastante, tá? Aqui a contratação das 2 passagens arborícolas, elas foram já pagas, não foram pagos nada, mas acho que chegou a nota hoje, né? Chegou até hoje a nota. Eles já concluíram as 2 passagens, a gente fez até uma matéria, acho que no jornal local também. As 2 passagens foram já concluídas, já foram finalizadas, tá? Mas como a nota chegou só hoje e o fechamento do balanço para vocês em fevereiro, ainda o valor não foi pago, tá? Está zero. Aqui os contratados. O plano diretor florestal está brigando para conseguir um terceiro orçamento. Tá difícil achar quem consegue fazer isso daí, tá? A gente tem um orçamento do IGC, do IAC na verdade, de um professor de lá, e tem um orçamento de uma empresa. Estou brigando para ver se eu consigo a terceira para poder iniciar a licitação. Tá difícil conseguir fechar os orçamentos, tá? A compra dos EPIs. O que está em vermelho? Como tem a ver com a Defesa Civil, combate a incêndio, o processo foi passado para a Defesa Civil e a Defesa Civil fez um parecer contrário à aquisição desse material por eles, que era uma ideia que a gente tinha. E aí o Baroni até explicou que a questão do incêndio não é com a Defesa Civil, é com os bombeiros. Até explicou o caso de Valinhos, que foi um contrato que foi licitado pelos bombeiros e não pela Defesa Civil. Então, no formato que está, não é possível fazer essa contratação, tá? A gente está agora para ser valendo para chamar o pessoal lá da Ellen, né? Que é a Ellen Fogo, que vem aqui, para a gente ver se tem uma outra possibilidade, se a gente consegue se envolver com bombeiro, mas aí vai ter que mexer nisso daí de novo, tá? E aqui a abertura, que a gente está em fase de orçamentária, a gente provou em janeiro, da questão das mudas e insumos ali para a gente contratar, tá? Mas ainda está em fase de orçamento. Então, aqui um resumo, temos 624 a contratar, temos uma vigência de 612, um total desse e um saldo. Claro que esse saldo vai ser divergente, porque vai entrar a grana das taxas, né? Vai entrar o depósito da taxa desse último trimestre. O Rodolfo não conseguiu passar o valor, mas lá internamente a gente já calcula que seja uns 200 aí, né? Pelo menos nessa conta, mas a gente não fechou o balanço também interno, tá? Esse valor está descontado. E esse valor também está no EPI. Se efetivamente não acontecer o EPI, aqui aumenta 140 mil reais aqui, tá? Acho que é isso, tá? Algum conselheiro tem alguma dúvida? Esse valor também estava nas multas aí, você acrescenta esse valor aí? Sim. O repasse de dezembro até agora ainda não foi feito.
falei, o Google, eles estão finalizando ali a contabilidade para fazer o repasse, tá? O nosso sonho de consumo era se as taxas da prefeitura, os boletos fossem carimbados, que a gente chama, né? Mas é difícil as prefeituras fazerem isso, normalmente são as empresas Sicredi, esses bancos fora dos bancos que faz aquele, você emite um boleto ambiental, ele caía, já consegue vincular uma conta específica. O da prefeitura não, então vai para o tesouro, então a contabilidade tem que calcular tudo, por isso que não é tão rápido, tá? Eu falo que a menina da contabilidade é uma artista lá, que tem um trabalho bem minucioso. Quantos boletos por dia paga da prefeitura, e ela tem que esmiuçar um por um, tá? Algum conselheiro, alguma pergunta? Posso só perguntar, qual que é o professor do IAC? Gênero, a gente falou com ele. Gênero? Mas a gente precisa retomar a conversa que o orçamento nosso é do ano passado. Então, até para rodar, eu preciso do orçamento dos últimos 30 dias, né? Para balizar, para rodar uma contratação de uma licitação. Então a gente está nem falando com ele, vamos esperar procurar o terceiro, conseguindo ter o terceiro, a gente já pede os 3 orçamentos junto por causa desse prazo. Só para entender, o contrato seria com a universidade, com o instituto ou com uma consultoria do professor? Não, pelo que ele me passou, seria com a Fundar. Que é uma fundação do instituto. Na verdade, eu não sei direito como funciona isso dentro do IAC. Eu sei que o professor, para serviço, ele recebe também e fica uma parte com a fundação, tá? Mas a gente está tentando balizar os 3 orçamentos, tá? Tá complicado. Então, pessoal, do fundo era isso, tá? Então, solicitação de conta que a gente tem que fazer para vocês. Algum questionamento? Podemos dar andamento? Tudo ok? Então, seguindo a nossa pauta, eu vou abrir agora para você que vai falar, Jordão. Era o Ione, mas ele... Eu vou abrir com a Jordão, a Paola vai colocar a apresentação ali para falar sobre o projeto. Jordão, ó, aqui, ó, volta, passa aqui, acende a luz. Boa noite a todos, muito obrigada, eu agradeço pelo coletivo, pelo Refloresta, por nos darem esse espaço para a gente apresentar um pouquinho do trabalho que a gente faz. É um trabalho voluntário, é um trabalho de pessoas que só querem um espaço melhor na cidade. Então, eu vou falar um pouco sobre o projeto que a gente fez para o bairro. É ali entre João 23, Panorama. Como foi a história desse processo? Uma vez a gente fez um cantinho, só que ele não estava numa área que era muito boa para os serviços públicos, porque ele impedia a limpeza do canal, que era no Rancho Fundo, ali no João do Sul. E aí eles tiraram todas as nossas mudas, colocaram em outros lugares, né? Então, e a gente falou assim, puxa vida, a gente não tem onde plantar, e nisso o secretário de governo Jorge Torresin chamou um dos nossos colegas e falou assim, olha, tem uma área ali entre o Panorama e o João 23, por que vocês não pensam alguma coisa para esse espaço? E foi daí que nasceu essa ideia desse espaço regenerativo, e eu fiquei muito feliz na reunião de janeiro, que o secretário Fabiano falou que essa área está sendo bem-vinda, né? E a possibilidade dela ser usada. Vou falar para vocês o que a gente pensou para essa área, que eu acho que eu não fico na frente de ninguém, né? Vamos lá. Então, onde fica exatamente? Então, entre Rua Regina Trevisan Junco e Antônio César. Ali no fundo, é o Bosque de Grevilha. Né? Então, é um lote grande, olhando ele de lado, uma montagem mais ou menos do Google Maps. Ele é um terreno de aproximadamente 9.700 metros quadrados. Ele é em declive, né? Então vai abaixando lá até chegar no Bosque de Grevilha. E a gente tinha essa oferta, assim, o que fazer nesse projeto? Então nós visitamos a área, andamos pela área, vimos a vizinhança, percebemos que tinha a única arvorezinha que tem, ó, essa aqui que a gente consegue ver na imagem,
É uma leucena, tá bom? Então, Bonita, né? a única Forte. doença braquiária. Ela sobrevive ali firme. Então, assim, um solo bem ruinzinho, com processo de erosão, impermeabilização, compactação, cheio de braquiária. E o que a gente poderia fazer? Então, nós nos reunimos, um grupo que trabalha mais com projetos. Então, assim, são, como eu falei para vocês, todos voluntários, mas nós temos engenheiro ambiental, engenheiro químico, mais que um biólogo, nós temos veterinário, nós temos arquitetos. Então foi um grupo que se juntou e falou: o que a gente poderia fazer nesse espaço? E aí foi todo um processo de, vamos fazer, sei lá, borboletagem, surgiram todas as ideias, foi livre. E a gente foi fechando no que era mais real, no que era mais plausível, viável, e chegamos então a algumas diretrizes importantes. Nós gostaríamos de implementar um reflorestamento ali, reflorestar as áreas com espécies que compõem a nossa flora nativa, mas não apenas a nativa de Mata Atlântica, mas a regionalizada, porque a Mata Atlântica é gigantesca, né? Ela segue toda a nossa costa. Então a gente tem espécies na Bahia, a gente tem espécies no Rio Grande do Sul que não acontecem em vinhedo. Então seria regionalizada. Implementar o projeto dentro do modelo de sustentabilidade, né, o tripé sociedade, economia e meio ambiente. Promover a criação e manutenção de solo vivo com ciclagem de matéria orgânica e alimentação, provavelmente com linho cário, alguma coisa. Por quê? É muito comum nós termos em áreas, as áreas degradadas têm o solo muito pobre por falta dessa ciclagem de nutrientes, e as áreas degradam muito facilmente. Então é um trabalho de manutenção do solo vivo, manutenção da vida no solo. Contenção de águas fluviais no próprio terreno, coisa que a gente perde com a impermeabilização dos solos nas cidades. Proporcionar também a criação de um centro de educação ambiental, pesquisas e aprendizagem. Vou mostrar isso para vocês mais adiante. E em todas as construções priorizar o uso de materiais ecológicos e sustentáveis. Então a nossa proposta foi criar um espaço regenerativo. Por quê? A gente conseguiria fazer a revitalização do ambiente, conseguiria fazer espaços, pequenos campos de experimentação, como se fossem pequenos campos experimentais. Tem várias técnicas de regeneração de ambiente, a literatura oferece várias delas. Então a gente poderia selecionar algumas e fazer esses testes ali, e todo mundo poderia acompanhar, a comunidade, as pessoas. Criação de espaço de educação ambiental. Na verdade, o parque inteiro seria um espaço de educação ambiental. E espaço para explorar a educação sobre resiliência climática, ilhas de calor, biodiversidade, compostagem, água, informações sobre o nosso microbioma, que são todas informações do contexto que nós nos encontramos na atualidade, das mudanças climáticas, enfim. Então, esse espaço, a ideia seria ele ficar mais ou menos assim com a instalação do parque. Eu vou mostrar para vocês o projeto que nós fizemos. Eu vou enfatizar que esse projeto é um projeto conceitual, tá? Ele não é um projeto técnico com memorial descritivo e todas as medidas. Por quê? Porque a gente quis trazer conceito. E isso é bom por quê? Porque ele, sendo um projeto conceitual, ele é um projeto plástico, ele pode ser moldado, ele é flexível conforme as necessidades, né? Eu falei que o projeto teria campos experimentais. Esse verde mais escuro seria um campo experimental de florestas de bolso. Esse aqui seria de ilhas regenerativas. Eu vou explicar cada um deles. Aqui, pomar pedagógico, jardim inteligente, jardim sensorial. Aí tem as partes físicas, né, as construções de infraestrutura, que seriam os caminhos. Olha, ele é cheio de caminhos, onde as pessoas podem circular.
áreas de estacionamento, uma pequena área aqui que não dá para ler, mas que fala cisterna, e essa área de convivência que seria uma horta. Então, só para explicar mais ou menos um pouco o que seriam isso, olha, o que seriam essas áreas, quando a gente fala em floresta de bolso, né, é o que o Ricardo Cardim faz muito em São Paulo, ele chama de floresta de bolso, mas é uma técnica desenvolvida por um japonês, Akira Miyawaki, já faz há várias décadas, e praticamente é um plantio muito diversificado numa pequena área, então um plantio adensado, e que é mostrado aqui em São Paulo, no Largo da Batata, um experimento. Uma área que foi plantada, a área era assim, ficou vegetada e é usada pela população. Isso permite, claro, melhoria de qualidade de vida, porque uma série de serviços ambientais são prestados, e é interessante que esses ecossistemas, a ideia é que eles sejam de baixa manutenção e atrativos de avifauna, todos os benefícios que traz um sistema de ambiente recuperado. Outra área experimental seriam essas ilhas regenerativas. As ilhas são esses núcleos. Aqui você dá um desenho de uma colega nossa que faz aquarela, Regina, e aqui tem sempre uma planta central e as plantas cuidadoras ao redor, normalmente leguminosas, que ajudam na fixação do nitrogênio no solo e protegem essa planta núcleo, né? Então, nessa área, então aqui são exemplos, não sei se dá para ver aqui, mas olha, tem um círculo aqui, e no núcleo a árvorezinha principal, é a mesma coisa. As plantas auxiliares e a planta principal. De certa forma, esse sistema mimetiza o que acontece na floresta, onde toda a matéria orgânica que cai ali, ela fica ali. A gente tem uma cultura de falar assim, nossa, o jardim tá bonito quando o jardim tá limpo, né? Eu brigo até com meu pai com isso, que ele rastela aquele jardim, deixa a folha no pé da árvore, porque é a matéria orgânica que está voltando para o pé da árvore, né? Então esses núcleos, eles promovem esse retorno da matéria orgânica e existe todo esse trabalho de reviver o solo. Pomares pedagógicos, nós tivemos algumas experiências bem interessantes em escolas aqui em Vinhedo, escola em Campinas também, em que foram plantadas mudas de árvores frutíferas de Mata Atlântica. E com isso, algumas frutinhas que a gente nem conhece mais, cambuci, uva, araçá, cambucá, cereja do Rio Grande, elas estão começando a crescer e a meninada começa a experimentar. Então, assim, é um resgate cultural, é um resgate até gastronômico. A gente, às vezes, vê na literatura, nos textos, falando a respeito de uma fruta e a gente não tem nem noção de que fruta é essa. E essa fruta existia no quintal dos avós, dos bisavós, e a gente já não tem mais hoje. E são daqui da nossa região. Até o cambuí, tem um bairro em Campinas, Cambuí. Quantos cambuís nós temos, né? E é interessante que esse espaço ele seria acessível aos visitantes. Então, o visitante vai poder experimentar essas frutas, conhecer essas árvores. E nessa listagem nós temos, infelizmente, uma série de plantas de árvores que estão já nas listas de vulnerabilidade, nas listas de extinção. Então a gente teria oportunidade de reflorestar com elas, esses pomares. Um quarto componente do projeto seriam os jardins inteligentes. Então, esses jardins eles são feitos essencialmente com espécies arbustivas e herbáceas, então eles são de um extrato mais baixo e eles têm uma característica que elas têm uma interação tão eficiente e elas crescem bem e esses jardins de Mata Atlântica, né, com as espécies de Mata Atlântica, eles são muito resilientes, são bonitos e eles
se adaptam bem em Vinhedo. Uma área de jardim. E um quinto componente, os jardins sensoriais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, mas é os jardins onde a gente pode ver as plantas com diferentes cores, formatos, texturas, passar a mão. Recentemente eu visitei um, agora eu não lembro qual deles que foi, que tinha até as plaquinhas escritas em braille, porque esses jardins são considerados inclusivos, porque permitem que os deficientes visuais, especialmente, né, entre outros, mas que eles consigam perceber a natureza também, tantas vezes é tão limitada a esse grupo, a essa população. E dá para fazer também no próprio chão, então um pedaço com madeira, outro pedaço com solo, outro pedaço com areia. As crianças podem andar e perceber as diferentes texturas que a gente encontra na natureza. Para essas áreas que eu descrevi para vocês, nós ofertamos uma listagem com 374 espécies arbóreas. Então aqui tem aqui a listagem, não dá para ver, mas tudo bem, é só ilustrativo. As herbáceas aqui, e a partir daqui a gente começa uma listagem de arbóreas que vai aí por 10 páginas, né? Então foi um trabalho de levantamento com base nos guias florestais que nós temos para o estado de São Paulo. Bom, nós vimos então aqui, as florestas de bolso, pomar pedagógico, as ilhas regenerativas, jardim inteligente, sensorial. Agora a gente vai ver as outras estruturas que seriam construídas. A oca seria um espaço onde se poderia ter uma palestra, uma roda de conversa, um espaço de convivência, um workshop. Pensamos em uma estrutura para aproximadamente 60 pessoas, né, sentadas com bancos, disponibilidade de banheiro, ponto de água. Então, e é claro, seguindo uma bioconstrução, ou com bambu, ou tantas estruturas que existem hoje. Né, um espaço abrigado que permita, nesse ambiente, cercado então por toda essa vegetação que vai estar crescendo, conversar a respeito dos elementos do parque, outros temas, e é convidativo, é claro, para os temas de meio ambiente, né? Pelo parque, muita sinalização, que seja com placas indicativas, os QR Codes que podem fazer essa interação entre o presencial, ali o físico, e o digital, que todo mundo anda com o celular na mão, então já faz o meu QR Code, vê que espécie é aquela planta, ou aquela área que está sendo visitada, como funciona aquele sistema de regeneração de solo. Então, placas explicativas, talvez um web guia, deixa eu ver. Materiais drenantes nas trilhas, então todos os trajetos fáceis de acessibilidade para um cadeirante conseguir andar, ou mesmo os idosos conseguirem percorrer sem perigo de tropeçar, ou ter uma fácil movimentação pelo parque. Então a gente pensou nos materiais drenantes porque não vai empoçar, não vai estragar tão fácil, não vai impermeabilizar o solo. Então, toda uma engenharia verde, porque a ideia é que o parque seja sustentável e não impacte, a sua construção não impacte o meio ambiente, seja uma construção verde, uma construção limpa. A composteira, importante para lidar com os resíduos, porque eventualmente vai precisar de uma poda, uma manutenção, e a composteira permite que toda a matéria orgânica gerada no parque volte para o próprio parque, como solo, como adubo do próprio parque. E a composteira é um instrumento importante de educação ambiental que pode inspirar, inclusive, a construção das composteiras nas casas dos visitantes, porque é relativamente simples de se fazer e muito eficiente.
Outros componentes do projeto são as estruturas, os elementos que promovem a conservação, a preservação de água. Então, mantendo as águas pluviais no terreno com bolsões, com cisternas, captação e reuso. Então, como eu falei para vocês, a gente previu banheiros. Os banheiros provavelmente vão funcionar com área de reuso, onde é possível. E a redução do escoamento superficial, porque as águas que escorrem superficialmente, elas causam a lixiviação do solo, quer dizer, elas arrastam os nutrientes do solo, a água é perdida, os nutrientes são perdidos, a água vai parar em lugar que ela não deve parar, causa danos desnecessários, né, que seriam, e ela pode ficar no próprio solo se a gente permite a permeabilização do solo. E aqui são algumas imagens assim do projeto. Nesse espaço regenerativo, então, nessa área de 9.700 metros quadrados, desse jeito caberia mais ou menos 1.848 árvores aqui nas florestas de bolso, 235 no pomar pedagógico, 87 nas ilhas regenerativas, quer dizer, 2.170 exemplares de 374 espécies. Então, assim, tanto a diversidade, a riqueza do ambiente, tudo isso seria garantido. Mais algumas imagens ilustrativas. E por que a gente trouxe? Estamos muito gratos de poder trazer isso ao Conselho, porque como órgão consultivo, o Conselho pode falar assim, olha, isso é bacana para a cidade, ou não queremos nada disso. Então, assim, nós gostaríamos dessa validação do Conselho para propostas, não precisa ser dessa natureza. E como guardiões que são das políticas ambientais, apoio para a realização. E isso a gente precisaria, assim, dessa atuação junto ao poder público. O projeto já foi levado até lá. E aí qual foi a resposta? Há 3 anos esse projeto foi entregue. A resposta foi, agora precisamos de encontrar os meios de executar o consórcio com empresas ou os editais que aparecem dos diferentes órgãos estaduais, federais, né? Então, formas de viabilizar isso, averiguar, né, a disponibilidade da área, que o secretário Fabiano tinha falado em janeiro, não sei como é que está. Então, estudar esses métodos de viabilização. E muito importante também garantir a participação da comunidade ali do entorno. Quando nós sempre conversamos com a vizinhança, quando a gente vai fazer um projeto. Então, com vários moradores ali dos arredores que a gente falou a respeito desse projeto, todos falaram assim, nossa, que legal, a gente queria participar. Então, esse envolvimento já é a educação ambiental, que ela não acontece só na escola, a gente sabe que pela própria legislação, é uma ação transversal, acontece em todos os níveis, né, da sociedade. Então, seria por isso. E só aqui, agradecendo, então, foi essa equipe que montou esse trabalho. Aqui eu agradeço já, a Lisa está aqui presente, o Alberto está aqui presente, e ajudaram a gente a montar também, né? Acho que do projeto somos nós. E é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, era isso que a gente queria passar, então... Posso copiar e passar para os membros? Já passei para a Paula. Tá. Já passei para a Paula. E aí a Paula encaminha para vocês todos, tá bom? A Paula então encaminha para os conselheiros, tá? A apresentação da Jordão para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, conseguirem olhar certinho, tá bom? Júnior, não me dispus, vai se alguém tiver alguma questão, tá? Tá, eu vou perguntar. Pessoal, algum conselheiro tem algum questionamento, alguma coisa, aproveita que a Jordão está aqui, ela responde tudo para vocês. Eu gostaria de saber se essa área é um tipo de trabalho público, né? E ela já tem qual destinação para essa área? A prefeitura tem várias
Quem passa lá, é no panorama onde tem uma guarnitinha na calçada ali, da vigilância comunitária deles, tá? Tem uma guarnitinha ali, mas ela não tem definido, tá? Cadastralmente eu tenho que ver o que é. Eu só não lembro que tipo de área é. Ah, o uso. E se ela é hora de fazer, eu acredito que esse projeto bastante interessante, tem ganho ambiental. Se eu não me engano, essa área tinha uma rua projetada, alguma coisa assim. Até começou uma rua ali. É uma esquina. Não tem pra onde ir. Eu porque não sei se você lembra do projeto na Jordão, tem uma tripa de rua ali do lado. Ali já é oficial. Quer ver, se quiser mostrar, tem um mapa, É. uma tripinha. Talvez essa rua exista na aprovação do loteamento na época, deveria ser uma rua que teria continuidade. E com a aprovação de outros loteamentos, perdeu o sentido dela ter continuidade. Pode ter sido isso. Aprovações posteriores podem ter de alguma forma justificar agora. Deixa eu pegar na planta, fica melhor, né? Mais ilustrativo. Foi lá naquele. Ó, aqui, ó, a planta, ó. Aquela vista é. Você tá vendo aqui, ó? Foi na vista Essa parte, essa rua já existe, escritinho. Mas na verdade, Na vista aérea, o fato dela estar aqui hoje. ó, ela tá aqui, ó. E ali tem outra coxa, né? Por favor, mostra outra entrada. Ela tem uma entrada por aí, ó. Ela tem uma entrada, uma viela ali. Dá pra entrar Tem perto. duas ruas aqui. Ali não é uma viela, É uma rua também. Ó, a rua mora uma rua aqui e aqui essa rua ela dá uma entradinha para dentro. Isso aqui já é instituído. Eu não sei até no projeto vocês respeitaram. essa área, ela faz uma grande Sim, sim. mas eu tenho cadastro. E examinar a matrícula, né? Tem todos os confrontantes. E o que faltaria, por exemplo, para a prefeitura estudar com mais detalhes a parte financeira? Eu acho que o projeto está lá, né? Em obras. Primeiro verificar qual a destinação da área, qual é a natureza da área. A área disponível dela, se tem alguma forma de projetar, ou até mesmo já um momento existente, porém não implantado. Não, pode ser de um loteamento. Essa área nasceu de um loteamento. A área pode ser pública, mas pode ter uma rua ali que não está lá e tal. O sistema viário ali. Tem que ver qual é a área, o que ela destinava, qual é a área. Qual é a ideia dessa rua? Não tem, não vai para lugar nenhum. É como esse parcelamento serve para na década de 70. Um lote É tipo, uma área institucional, um sistema de lazer, cara, pode ser ocupado para aquela finalidade. A rua não pode. Então vamos supor que essa área, vamos supor que essa rua que esteja em cinza aqui, ela vá até lá embaixo. Ela faz um R. Eu faço um R. Esse espaço não pode ser ocupado, ele é uma via pública. Eu não posso descaracterizar ele. É via pública. É isso que eu falei, verificar o cadastro da área, para saber onde está a área. Se ela é toda essa área residual, se ela tem alguma rua dentro do projeto. Isso tem que né? Até mesmo, cientificamente, sem escapamento, foi aberto por alguma ocasião. Isso eu tenho que ver. O projeto, como ele é elástico, ele pode às vezes ser. Sim, se adapta à área que tiver lá. Se ela for destinada a isso, eu não posso falar que ela será destinada que eu não sou dono do interesse. Sim. Eu tenho que consultar no governo. Vitória. Tem uma intenção, tem um projeto, tem um processo nem lá dentro disso. Você não entrou com. Vocês não Entraram entraram com com a protocolo. Secretaria do Governo. Secretaria do Governo. Vou dar uma pesquisada. Foi contemplado pela Secretaria do Governo. Vocês direto. Por favor. Eu acho que foi entregue Isso só o foi feito há 3 anos projeto. atrás, foi entregue há 3 anos atrás. Mas eu acho que foi entregue a ideia do projeto, né? Acho que não gerou Esse é processo. esse. Essa é a apresentação. Ah, foi a apresentação. Foi, o PDL. Só uma questão agora, falar sobre que a gente está se perdendo um pouquinho em pequenos detalhes, né?
Primeiro, realmente, parabenizar pelo trabalho, que mostra realmente a possibilidade de a gente aproveitar a área para fazer coisas não só para melhorar a qualidade de vida, o visual, o paisagismo, mas também para ser educação, para que haja uma responsabilidade cidadã. Eu acho que isso aí é uma pequena semente para todas as áreas que a gente vê na cidade. Tem tantas outras áreas relegadas a segundo plano. Posso dar o exemplo do parque, o negócio de tudo, mas enfim, não dá para ficar questionando A, B ou C, qual é a causa, se tem verba, se não tem, porque a gente sempre acaba chegando num aspecto orçamentário. Mas realmente é interessante a gente ver que há essa possibilidade, que existem competências que podem auxiliar nesse caminho, e a gente, de alguma forma, encaminhar, como você disse, uma sugestão para o governo, para a prefeitura, de que se faça o estudo, embora eu acho que a prefeitura já tem feito muito, a própria secretaria tem feito, mas é um problema que a gente tem que levar em consideração. Orçamento, prioridade, enfim, existe uma série de problemas. Mas realmente é muito, dizer assim, positivo essa proposta de vocês, e eu espero que realmente seja uma semente que leve não só a prefeitura, mas também a sociedade civil, para que ela também tenha a responsabilidade de manter os locais. Porque um dos grandes problemas que a gente tem na política pública é muito bom para quem mora em condomínio, em área fechada, é ótimo. Para quem mora em área aberta, é que quando você implanta uma estrutura, o custo de implantação é muito menor do que o custo de manutenção. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande na relação de custo de implantação, custo de manutenção, que às vezes é exorbitante. Exemplo que a gente dá lá embaixo também, onde teve o parque linear lá, o pessoal vai lá, se não tiver segurança, leva embora lâmpada, leva embora um monte de coisa. Então, eu acho que é um conjunto de ações que tem que ser discutido, e essa proposição de vocês tem que ser discutida numa lei municipal muito mais ampla, aproveitando inclusive a presença de um vereador, para que a própria Câmara Municipal comece a discutir leis mais importantes, mais, digamos assim, imprescindíveis para que a população não só seja bajulada para ganhar voto, mas que ela realmente tenha uma lei que tem que cumprir. Que cansa, gente, cansa. Então, parabenizo vocês, eu acho que é uma proposta que vocês colocaram para a gente poder encaminhar pelos debates que existam internamente, para que realmente isso ganhe corpo e essa ideia não morra como muitas outras. Né? Parabéns. Então, algum conselheiro? Luiz. Boa noite a todos. Eu fico emocionado com a primeira apresentação. Parabéns, Luciana. Parabéns a todas e todos do Floresta. Eu estive na SAI em 2021, logo que o Marcos Iori e o Paulo Primo, entre aspas, descobriram esse espaço tão rico, tão potencial, tão potente, tão bonito, que pode ser um parque ecológico, pode ser um espaço de educação ambiental, de regeneração ambiental, uma referência para a cidade de Pinheiro, para outras áreas verdes, como estávamos conversando aqui, e não somente para a nossa cidade, para toda a região, do estado, do país. Eu entendo que, sim, devemos dar as mãos, caminhar juntos, legislativo, executivo, conselho, movimentos da cidade, coletivo de floresta, mas eu gostaria até de devolver a pergunta aos conselheiros, se não seria possível nós deliberarmos hoje a respeito de financiamento e a respeito de gestão desse possível parque, desse possível espaço de regeneração ambiental. Assim como já foi feito com o projeto do Viveiro de Mudas, assim como já foi feito com outros projetos. O Conselho abraçar, ajudar o Refloresta a tirar esse projeto no papel. Se isso seria possível, se os conselheiros poderiam deliberar sobre isso. Eu acho que Só responder rapidinho. Para o Conselho, para a gente poder liberar, eu preciso de um dado orçamentário. Quanto custaria? Você lembra que todas as verbas a gente traz uma estimativa de valor. Então, eu acho importante verificar o cabelo que fica na área. Eu não sei quem vai ser responsável, se vai ser o poder público, se a gente vai ser responsável com o governo, de levantar qual vai ser o custo de implantação. E mais importante, que é o custo de manutenção. Custo de manutenção. E aí, com isso, como eu sempre falo para os conselheiros, a gente é aberto a trazer projetos para cá. E
projetos desde que eu tenha essa ideia de custo, de levantamento, para a gente poder balizar um valor aproximado para o uso do fundo. Não é problema usar o fundo para isso, tá? É um objeto passível de uso do fundo, tranquilamente, mas a gente precisa ter esse balizamento de valores antes. Pelo menos uma estimativa. Se você vai ficar, sei lá, 1.252,47 centavos. Não. Vai ficar cerca de 1 milhão e pouco. Quando tiver licitação, ela pode ser um pouco para cima, um pouquinho para baixo, a gente precisa ter um dado meio oficial, tá? Mas acho interessante que pode ser fazido, tá? Só para reforçar isso, eu acho que pode ser sim uma deliberação, mas voltando aqui, o custo de manutenção é muito maior do que o custo de implantação. Né? Para quem faz projeto de implantação, enfim, o custo de se manter isso é muito alto. E a preocupação é realmente ter um projeto desse, ter leis, ter respaldo, colocar, inclusive, a sociedade civil como responsável por uma série de coisas, porque cansa a gente, cansa. Eu moro ali na entrada do São Joaquim, cansa de você ver coisas sendo jogadas, de você ver uma série de coisas que são erradas, mas que na realidade, a hora que você vai ver, é uma complexidade. Não só do poder público, eu estava falando com o Araújo aqui, você chega ao cúmulo do cara ter um terreno, descer para o helicóptero e diz que tem o direito de descer onde ele quer. Esse é o fim do mundo, essa é a nossa cultura, essa é a nossa educação. Então não é um problema só, digamos assim, do condeno, né? Mas a gente tenta fazer, que a gente tem que explicar exatamente isso. Inclusive até parabenizar o presidente do Congresso aqui, que foram feitas 2 passagens. Então, a gente tem verba para fazer isso, recebemos auxílio, muito obrigado também pelo projeto, mas são coisas que são possíveis de fazer pelo valor, digamos assim, intrínseco naquilo que está sendo feito. E temos que parabenizar, inclusive, a Secretaria e o Congresso também batalhando para isso, e o Condema também batalha para isso. Mas nesse projeto maior, eu acho que devia envolver a Secretaria, devia envolver um plano de desenvolvimento, que dissesse muito bem, não é só para o município de Vinhedo, mas é uma educação que deve ser dada à sociedade. Se a gente mora num local e tem um cuidado com o paisagismo, a gente começa a ter cuidado também com a nossa vida, com a qualidade do relacionamento entre as pessoas. Pelo que eu vejo, não só aqui em Vinhedo, mas em São Paulo também, enfim, você não tem espaço de convivência que possa ser mantido devido à maturidade na sociedade. Nossa maturidade social é muito baixa e muitas vezes você cria alguma coisa e se você não institui as leis e não as faz cumprir e não coloca, por exemplo, trabalho da guarda, gente, pelo amor de Deus, quantos espaços aqui a gente deveria ter, acho que não sei quantas guardas para que as coisas realmente andassem de uma maneira adequada. Então, acho que é um projeto, como eu disse, fantástico, perfeito, para a gente refletir, para a gente trabalhar em conjunto, Secretaria, a Câmara Municipal, enfim, o governo, todo mundo, para que se faça alguma coisa que tenha início, meio e uma durabilidade, mas que se leve a responsabilidade para a sociedade civil também. Eu gostaria de sugerir o seguinte: solicitar pela Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Obras, uma estimativa de custos, porque já tem um projeto muito bom. Não tem muitas obras civis que são mais pesadas, é mais a questão ambiental, a minha parte de circulação, de estacionamento, alguma coisa assim. Então, pedir para que a prefeitura nos forneça essa estimativa para que a gente possa depois deliberar se isso poderia ser solicitado no uso do fundo. Só uma pergunta, Júnior, a Lisa é pequena, levantou a mão, ninguém viu. Esse projeto ele foi distribuído em qual plataforma? Em DWG? Tem. Em DWG, eu faço os quantitativos em cima. Está aqui no DWG, e aí as espécies, eu vou precisar da eu vou precisar de ver. E também, nós falamos, deixa eu ver. Pode falar. Não, é um comentário em relação a custo de
Então, são espécies que elas não são sazonais e elas vão fazendo essa manutenção baixíssima. Então, isso também foi considerado. Claro que tem as questões de segurança, de limpeza, de iluminação, isso realmente não tem como tem projetos. Mas é um jardim autossuficiente. Então, ele tem condução de água para a gente aproveitar melhor essa água, para não ter desperdício e evitar custo de irrigação. Então, tudo isso foi realmente muito pensado e muito detalhado, para a gente ter essa economia. Vai, Gabriel. Só o Gabriel tinha apresentado faz tempo lá. Ele é pequenininho, mas... Eu estava revendo aqui no histórico meu. Em 2021, quando a gente teve uma das crises hídricas do município, foi feito um levantamento em todo o município de poços artesianos existentes. Né? E um desses poços desativados, que é anterior à formação ali no mini bosque de Grevilha, ele está bem na divisa do muro do condomínio. Né? Que foi um dos postos que nós tentamos acesso. Fica a 2 metros do muro mesmo da divisa, né? Só que ele fica dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Só que ele é anterior à formação do condomínio. Fica, assim, não sabe se foi o município que perfurou ou se foi algum proprietário. Essa informação a gente não conseguiu. O CNS me perdoe a falta de glicose no cérebro, né? Eu não estou entendendo. Ele fica para dentro do parque ou para dentro do condomínio? Não, ele fica dentro da área verde ali do condomínio. Dentro da área verde? Isso. Não fica naquela área onde foi projetado aquele estacionamento no fundo. Não é lá? Não fica lá. Mas o único acesso para esse poço seria por meio desse terreno. Por meio dessa. Mas não vai ser fechado. Mas não vai ser fechado, está vendo? Isso é um acesso, é um estacionamento. Atrás do muro. Ele vai acessar aquela bolha, né? Dá para entrar o caminhão-pipa aí. Fácil. Eu não tinha enxergado que era uma rua. É uma rua. Só que com pavimentação permeável. O único ponto é a existência de Só para ver se é o que está programado para lá, qual a destinação da área que a prefeitura tem dessa área. Essa é a parte legal. Sim. A primeira coisa, tem que levantar cadastralmente o que é a área, o que ela foi originada, o que ela foi destinada, se ela foi na época, já existe alguma destinação, né? O acoplamento que possa existir aí. Então, isso já está certo. E aí a gente vai pegando o projeto que foi feito e faz o levantamento desse custo. Agora, a indicação da área para esse tipo de uso, peço que isso não é comigo. O projeto é assim, ele é muito flexível, porque ele é um projeto conceitual, ele pode ser adaptado para orçamento, ele pode ser adaptado, pode ser implantado em pequenas partes, gradualmente, ele pode ter, a gente pode buscar parceria com empresas para algumas áreas, você cuida do jardim, dos núcleos, né, das ilhas regenerativas, outro cuida da floresta, então assim, nós estamos à disposição, né, Lisa? E a gente ajuda a plantar também, né? A gente ajuda a plantar também. A procurar as mudas, a plantar, a gente também. Porque assim, o importante para a gente é envolver a comunidade, porque a gente acredita que se não tem a comunidade envolvida, não funciona, porque aí você não chega na cuida da limpeza, porque quando a comunidade está envolvida, todo mundo está olhando se está limpo, se está bem observado, ajuda nesse processo. Então isso para a gente é essencial. Eu estava falando com o Fabiano ali no cantinho, que eu trouxe para vocês os projetos iniciando, acho que na última reunião, né? Não sei se vocês lembram, um dos itens, a gente está reformulando a lei de adote uma área verde, que é uma lei voltada para empresas cuidarem de área verde. Eu falei para o Fabiano, talvez seja uma saída até de uma fonte financiadora. Não, ela não é bem uma PPP. Onde ela funciona bem, todo mundo conhece. Em frente à rotatória, ali, o Gasparini
todo aquele último trecho. A prefeitura gasta um centavo, toda a manutenção é dele. Então ele fez esse termo, lá no passado ele teve que fazer com uma empresa e reformou toda a pracinha aqui no Planalto, no seu córrego, que acho que foi a Raimond que fez. Claro, a empresa ela explora muitas vezes colocando um banquinho, uma plaquinha, ela ganha também a propaganda dela. Mas talvez é uma saída interessante para a implantação disso, tá? Vou ver até com o Rodrigo, que é o diretor que está cuidando da visão da lei, para a gente tentar ver se dá para encaixar dentro da lei isso. Talvez é uma fonte boa de financiamento e própria manutenção do espaço. Tá bom? Vamos levar o dever de casa, vamos ver se a gente consegue saber, vai descobrir. Eu tenho essa planilha, não sei como dá para eu enxergar as mudas, mas eu não sei se eu consigo enxergar as espécies. Se vocês tiverem ela aberta, a planilha das espécies que você colocou, você colou no PDF. Eu não sei se a resolução eu vou conseguir enxergar os nomes científicos. Dá? A gente fez em Word, eu acho que dá sim. Tá. Se não der, a gente troca uma ideia, aí se manda para mim, que eu passo para os viveiros, para a gente tentar cotar pelo menos a gente as ajuda, vocês não fazem ajuda, porque a gente não colocou espécie muito fácil de encontrar. Tem algumas que são difíceis, tá? É como a gente fala viveiros. Tem espécies que talvez terão que ser substituídas, né? Tem lá. A gente pegou algumas que estão. A ideia é você pegar, inclusive, as que estão bem ameaçadas. Porque a gente depende de ter essa disponibilidade dessa muda. Se eu não encontrar, complica. A gente trabalha, né? Pode ser que a gente consiga trabalhar isso quando a gente tiver nosso viveiro. Tem uma ideia que a gente está fazendo regionalmente, é criar um banco de semente regional. Estou fazendo com Campinas, com o pessoal de Santa Bárbara, a gente está bem alinhado nas reuniões do Beconecta com isso. De fazer um banco de trocas regionais de sementes. Então a gente está selecionando aqui em algumas áreas com mata boa, algumas espécies símbolos que a gente conhece das matas. E a ideia é a gente pegar semente. Às vezes a gente tem um monte de olheiro. Eles pegarem sementes lá e a gente fazer essa troca. Tá? A gente tem os olheiros nossos, a gente sabe. Então, vamos lá. Pessoal, então dando sequência, tá? Assuntos diversos hoje não temos, tá? Nenhum assunto diverso. Eu vou abrir a palavra para conselheiro se alguém tem alguma modificação, alguma coisa. Pode falar. Posso falar? Gente, eu queria agradecer aqui o pessoal antigo, quando eu vim pedir sobre as duas passagens aéreas, né? Que eu conversei com os conselheiros na época, na era do Condema ainda, e que eu pedi encarecidamente que eles ajudassem a gente, que nós precisávamos urgente de mais duas passagens aéreas fora aquela lá da Edenor, e graças a Deus eles me ouviram, eu fico muito feliz e agradeço vocês por isso, tá bom? Com certeza, agora que eu participo, que eu sou conselheira do Condema, vou pedir mais algumas, mas isso a gente pede mais pra frente. Mas agora, sem brincar, muito obrigada mesmo, agradeço a todos vocês, tá bom? Pessoal, então era isso, não temos inscritos para falar hoje, tá? Agradecer a presença de todos. Eu só queria mostrar uma coisa para os conselheiros, se você me permitir. Eu cheguei atrasada, não consegui nem assinar a lista para não interromper. É rápido. Sim. E eu acho que é mais uma contribuição super simples que une a CEPLAN e a Secretaria de Serviços Municipais. Sim. Hoje eu estou só para falar para os senhores que eu acho legal a gente ter essa troca aqui no Conselho. O Marcos Iori está na Holanda, ele está no Congresso, e ele foi uma das pessoas que foi pilar dessa ideia, todo aquele projeto, todo aquele... Vocês lembram daquele monte de post-it que a Lu colocou no começo? Aquilo foi um workshop de ideação que foi coordenado pelo Marcos. E aí eu perguntei se ele gostaria de assistir a sessão, então eu estava aqui de filmmaker, não consegui nem me inscrever, porque ele participou dessa reunião do Condema como ouvinte, lá da Holanda, tá? Muito bem.
Maria Tereza, o arquivo aqui qualquer? Essa é 57ª reunião. Então, eu trago aqui, boa noite a todos os conselheiros. Eu trago aqui um segundo pleito, que é uma realidade que os plantadores, os refloresteiros e as pessoas que convivem nas áreas verdes públicas da cidade, elas veem, e que é uma realidade muito triste, que é a questão do anelamento das nossas mudas pelas roçadeiras no momento em que se faz a limpeza do terreno. Então, de forma bastante simples, essa daqui é uma muda saudável, esse senhor, devidamente paramentado com a ZPI, só está faltando a bota, né? E vocês veem que na roçadeira tem essa aba que protege a pessoa que corta de uma pedra, alguma coisa que possa machucá-lo. Só que esse tipo de roçadeira não protege a base da árvore. Então, a depender da velocidade do serviço, a depender do cuidado que a pessoa tem, ela vai promover esse corte, essa secção na base da árvore. E há essa contínua, permanente, sistemática e em todo o círculo externo do tronco da árvore, ou do caule da mudinha, a gente chama de anelamento. Então, quando a gente vai fazer os plantios, não é raro a gente ver até árvores muito bonitas. Eu até fotografei um exemplo para fazer uma educação ambiental, tem um ipê branco na Rua Dourados, maravilhoso, ele floresce normalmente vai florescer no final desse semestre, né? A gente consegue enfiar uma mão na base do ipê. E a questão do anelamento também é muito importante, o secretário pode me ajudar nisso, porque mesmo em árvores desenvolvidas, ela vai enfraquecer a árvore. E esses episódios recorrentes que a gente tem, quanto mais com as mudanças climáticas, desses eventos extremos de chuva e de vento, esses episódios de queda de árvore que a gente tem, entre outras coisas, pela baixa saúde das árvores que a gente tem na área urbana, né? Então, o anelamento, ele é mais um dado de enfraquecimento das árvores no perímetro urbano. Muito bem. E a solução? Né? Eu estou trazendo o problema, então hoje eu queria dividir com os senhores a solução. A gente já tem tecnologia, low technology, tá? É bem simples, que utiliza discos de corte que tem uma proteção. Eu deixei aqui a referência do Instagram, dessas fotografias que eu estou colocando, porque isso é um videozinho. Mas na última reunião que a gente veio, não entrou no Instagram, né, Paula? Eu já me providenciei aqui e fiz uma sequência de fotos. Então, veja, tem aqui o pessoal dos serviços públicos, tem aqui o disco de proteção para o prestador de serviço, né, para não voar pedra, não voar pedacinho de coisa. Mas o disco, ele não tem esse anel de ferro, então ele corta exclusivamente ao redor e ele não secciona, ele não tem
ele não tem o fio exposto, né? Ele não tem a lâmina exposta. Muito bem, é uma tecnologia que até onde a gente pôde verificar, está disponível no Mercado Livre, está disponível em sites de compra, porque é um disco, né? Então, e ele consegue efetivamente fazer aquilo que a gente precisa nas áreas verdes públicas, porque a gente precisa de proteção para o operador, a gente precisa de proteção para as pessoas que passam, tanto é que vocês veem, o pessoal da Litocera puxa aquela rede, né? Mas a gente precisa de proteção para as árvores também. E para as mudas, o que a gente tem de muda decepada, quando ela é muito pititica, né? E aí a gente vem hoje trazer esse pleito de pedir à CEPLAN, junto com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que a gente possa promover essa diretriz de modernização de máquinas de corte de mato, né? De grama, né? Porque é algo que é factível e porque essa diretriz pode também ajudar o terceiro a se modernizar. A gente sabe que quem faz essas limpezas é a Litocera, né? Hoje ainda é a Litocera, secretária? É a Litocera. Então, para contribuir para que a gente tenha serviços mais eficientes e sem dano às nossas mudinhas tão carinhosamente plantadas e às nossas árvores. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, então, dando sequência, depois, vamos dar uma conversada. Talvez seja interessante, eu acho que vocês compraram a gente, não sei como comprar. A gente até tomar isso. Tem que trocar uma ideia com eles. A gente notificou ano passado a ministra dessas questões, a gente se plano, a gente está elaborando uma notificação nova, recente para eles, está levantando as áreas planificadas pela gente, e a gente está notificando, pedindo até para eles fornecerem novas mudas. A vantagem dessa tecnologia é que não precisa nem modificar. Eu só não sei o sistema, porque eles usam normalmente aquele fio de nylon, né? Eu acho que esse é uma lâmina. É uma lâmina cega em volta, né? Ela é cega. Ah, não, mas eu falo que o corte, acho que a lâmina eu acho que do fio de nylon não, acho que o fio enrola. Eu acho que essa é para a lâmina. É só uma tecnologia. Não a de nylon. Essa é só uma. Porque a gente sabe que tem outras que são tecnologias de proteção, enfim, tem coisa nossa que a gente faz. Então, pessoal, eu acho que tá. Todos os conselheiros assinaram? Tem alguém aqui que não assinou? Fernanda, assinou? Acho que o último chegou foi você. Tá? Então, obrigado pela sua presença, tá, pessoal? Até na segunda semana de abril, tá? Um pouquinho antes da. Não sei se é antes do coelhinho da Páscoa, depois, tá? Mille grazie. Adorei. Grazie mille.